seguimos o nosso estudo, né, da página index, né, a nossa elaboração da página index, usando o Bootstrap, né, a gente está fazendo aqui uma página simples para que todo mundo possa acompanhar. Então a gente já fez a navbar, a gente já fez o carrossel, né, e agora a gente vai fazer a resolução da imagem não está boa, tá? Então o problema aqui é uma resolução, procurar uma imagem que mais condiza com o carrossel. Agora a gente vai fazer a grade e os cards, né? O que são a grade, né? Eu vou abrir o Excel aqui para que você tenha uma noção, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é um exemplo que o professor selecionou de uma grade com uma linha e 3 colunas, tá? Agora, isso aqui é uma grade com 2 linhas e 3 colunas, ou seja, a estrutura em grade é uma matriz, onde eu vou colocando elementos. Nesse caso, mais posteriormente nessa aula, a gente vai colocar cards, tá? Que eu vou explicar o que é mais adiante. Mas cards são elementos, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou chegar lá na minha API do Bootstrap, né? Digitar no Google lá, API Bootstrap, vai cair nessa página aqui do Bootstrap. Em seguida, a gente vai rolar a barra vertical e vai procurar em Layout, tá? Em seguida, a gente vai clicar em Grid. Vão aparecer vários exemplos de grid, tá? O professor escolheu esse exemplo aqui, ó. Clicou em Copy to Clipboard. Todo esse código foi copiado. Aí o que o professor fez? O professor foi lá, né, depois do carrossel e colocou início das grids e fim das grids. E aí deixou um espaço em branco e deu um Ctrl V para todo esse código caber dentro do espaço das grids. Com isso eu usei uma grid já pré-definida do Bootstrap para colocar na minha página. Tudo bem? Então a estrutura ficou mais ou menos assim, ó. Ficou isso aqui, tá? Só que os desenhos, eles são cards, né? O que são cards? Cards, esse aqui são tamanhos diferentes porque as figuras têm tamanhos diferentes, tá? Mas cards são estruturas, tá? Que você tem lá uma imagem e uma descrição, né? Por exemplo, o site da Netflix, ele é composto de vários cards, né? Onde só tenho imagens. Aqui eu tenho uma imagem e tenho uma descrição, né? O Apple TV também são vários cards. É uma estrutura muito moderna, tá? Os cards são estruturas modernas. Então, aqui eu vou fazer uma área onde eu posso colocar um artigo por semana de um oftalmologista. Aqui eu quero um espaço onde eu vou colocar um artigo por semana da nutróloga. E aí eu posso colocar aqui um título, né, exemplos de vitaminas, coisa e tal, e aqui colocar um chamativo para os meus usuários poderem acessar o artigo. E aqui um artigo para o cardiologista. Então eu tenho uma grade de uma linha e 3 colunas, foi o que a gente inseriu lá. Agora, como é que eu insiro cards, professor? Os cards, né? Esses 3 cards. Um para o oftalmologista, outro para o nutrólogo e outro para o cardiologista. Bom, a gente vai vir aqui, né? Vai mais uma vez na API, rola para o lado para baixo aqui, Components, para baixo ou para cima, tá? Eu acho que é para cima. Components e Card. Quando você clicou em Card, ele apareceu os tipos de card. O professor escolheu esse tipo de card aqui, tá? Que é o tipo de card que ele vai colocar em cada uma das três espaços que ele tem na grid. Clicou aqui, no Copy to Clipboard, para copiar o código. E colou lá, né? Colou lá no código, né? Um para cada espaço da grid, tá certo? Em seguida, né, uma coisa que você tem que fazer é mudar o atributo da imagem, né? Porque assim, quando você colou lá nos 3 espaços da grid lá, para cada elemento onde está escrito column aqui, eu vou dar um Ctrl V lá o código da grid. Então Ctrl V aqui, Ctrl V aqui e Ctrl V aqui. E ele vai pedir para eu especificar a fonte, o source da imagem. Então vocês vão clicar, vão ponderar direitinho a imagem que vocês têm aí para o primeiro card, depois vocês vão colocar para o segundo card e depois vocês vão colocar para o terceiro card. Vão dar Ctrl S para salvar e vão executar a página. Vai aparecer uma coisa parecida com isso aqui, tá? E o
Então está criado aqui a nossa área de card. Lembrando mais uma vez, está com tamanhos distintos porque as imagens têm tamanhos distintos, né? O ideal é que a gente procure uma imagem do mesmo tamanho ou a gente dê um zoom nessa imagem maior. Também que a gente pode fazer isso em CSS, tá? Mas eu indico pegar imagens do mesmo tamanho, tá certo? O nosso próximo passo, né, vai ser criar uma área de contato do WhatsApp no Bootstrap. Então eu vou lá no Google e digitei WhatsApp Symbol Bootstrap, né, apareceu esse resultado de pesquisa aqui, cliquei aqui, tá, no link, aí apareceu isso aqui, essa página, eu cliquei aqui, ó, Copy HTML, tá, copiei, onde estava fim das grids, dei um Enter, botei uma régua vertical, lembrando, esse comando aqui, ele escreve uma régua horizontal no HTML, criei um container, div/div, align center, dei um espaço em branco e dei um Ctrl V no código que eu acabei de copiar. Ou seja, eu estou colocando agora a imagem do WhatsApp no meu site, tá? Com esses atributos aqui. Eu botei verde, né? O atributo que a gente observou lá era preto, né? Mas você pode vir aqui e colocar fill grain, que ele vai ficar verde, tá? E com isso eu criei a área de contato do WhatsApp no negócio. Mais uma vez eu usei o com1 para ele ficar centralizado e a margem alto para ele ficar, né, mais ou menos as margens não ficarem distorcidas. E botei um border solid aqui só para a gente ver a caixinha, tá, da com1, mas depois você pode apagar isso aqui, tá? Esse style aqui pode apagar isso aqui, tá? E deixar somente o que a gente está se propondo a fazer. E por final, toda a página tem um header e tem um footer, né? No nosso caso, o header é o navbar, né? O footer, a gente vai colocar lá no Google footer with Bootstrap e aí vai aparecer esse exemplo aqui. Exemplo vem de um site muito famoso chamado MD Bootstrap, que é um site alternativo do Bootstrap. E eu cliquei lá e tem vários exemplos de rodapé. O professor selecionou o Form Dark Theme, né, apareceu isso aqui, clicou em Show Code, mostrou o código, fonte, tá? Quando eu cliquei aqui nesse botão Show Code, e aí você clica em Copy, para copiar o código. Vou lá na minha página, né, crio lá um comentário. Você pode fazer isso como exercício. Criar um comentário lá para dar um Enter aqui depois desse div. Colocar um comentário lá, tá? E escrever assim, footer. E botar uma outra linha, fim do footer, né? Então você vai ter lá o footer e o fim do footer. Deixar um espaço em branco e dar um Ctrl V. Para colar o código que você acabou de copiar do rodapé na sua página. Quando você fizer isso, né, colou lá o código do rodapé, dá um Ctrl S para salvar a página e executa a página de novo. Deve aparecer uma coisa parecida com essa. Como exercício, eu quero que vocês vá aparecer preto, né, porque a gente copiou o código em preto. Eu quero que vocês mudem para esse verde aqui, tá? Que é o verde do header lá. E com isso a gente criou a nossa página index para o nosso projeto final, tá? Então, fica faltando a gente criar funcionalidades, por exemplo, como agendamento, né? A gente vai criar lá uma página para agendamento, né? De consultas, tela de login, né? Para que as pessoas possam conhecer, né? os nossos clínicos, tá? Então tem muita coisa para se fazer nesse site da nossa clínica aqui, tá? E uma coisa sempre que vai ajudar a gente é essa página chamada API Bootstrap, tá? Ela mostra Bootstrap. Você vai clicar aqui, Get Bootstrap, vai vir rolar para baixo, vai vir aqui em API. E essa página aqui é uma página muito importante para a gente. A gente pode copiar vários elementos, botões, carrossel, lista drop-down, progress bar, né? Então isso é importante para a gente. E além disso, nós temos os layouts, tá? Que são containers, né? Para
para deixar, né, que são espaços que a gente deixa para fazer coisas mais responsivas e bonitas no HTML. Enfim, esse é o mundo Bootstrap, né? Sinta-se à vontade para trabalhar com isso e já pode começar a fazer a sua página no projeto final e já pode pensar num design, né? O professor não é a pessoa mais adequada para design, mas a gente está numa aula de programação e não de design. Sinta-se à vontade e que a imaginação de vocês possam fluir. Forte abraço.